Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto nesta terça-feira, 26 de outubro, um dia especial, com os seguintes destaques. Copa do Brasil tem jogos decisivos pela fase semifinal. Flamengo e Atlético Paranaense no Rio e Fortaleza e Atlético Mineiro em Fortaleza. Aqui na Europa, a afirmação que Messi merece ganhar o prêmio de melhor do mundo causa problemas para técnico do Paris Saint-Germain, Maurício Pochettino. Zinedine Zidane afirma que ainda não é hora de retornar ao futebol. E os jogos da Taça de Portugal nesse meio de semana. No bate-papo do PB Desporto, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas e Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro irão analisar a última rodada do Campeonato Brasileiro, a 28ª rodada, como também a situação do técnico do Manchester United, o Ole Gunnar Solskjaer, ameaçado no comando da equipe inglesa. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. E o técnico do Manchester United, o Ole Gunnar Solskjaer, ameaçadíssimo no comando da equipe inglesa. Esse será um dos temas, entre tantos outros abordados nessa edição do PB Desporto, mais precisamente no bate-papo com Jorge Moraes e Antônio Manuel Góes. Daqui a pouquinho será o segundo assunto debatido com Jorge Moraes e Antônio Manuel Góes. O primeiro é sobre a última rodada do Campeonato Brasileiro, a 28ª. O Atlético Mineiro, melhor dizendo, está com a mão na taça, hein, meu caro Jorge Moraes? Olá, Júnior, tudo bem? Um abraço para você, para o Antônio Manuel, para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Reta final de competição é assim mesmo, cada rodada uma surpresa. Veja que o Atlético Mineiro, grande favorito contra o Cuiabá, que já tinha aprontado para cima do Flamengo, conquistando o empate no Rio de Janeiro. O Atlético Mineiro lutou, suou, teve uma batalha muito grande para conseguir vencer por 2-1 o time do Cuiabá e ampliando a sua distância para o segundo colocado desse Campeonato Brasileiro da primeira divisão. O Flamengo, apontado como o grande favorito na competição, junto com o Atlético Mineiro, e eu ainda continuo achando, viu a distância aumentar entre ele e o Atlético Mineiro pelo número de jogos que ainda tem o time do Flamengo. Perdeu para o Fluminense por 3-1. De sã consciência, você apostaria no Flamengo, nesse jogo contra o Fluminense. Só que eu disse aqui no programa anterior que quando se trata de clássico, é a emoção, é a rivalidade, é a cor da camisa que pesa. E o Flamengo foi derrotado pelo Fluminense e eu não acreditava nisso. Porque o Fluminense é um time intermediário. Agora, a camisa fala mais alto, como a do Flamengo muito mais alto. Então é por isso que em campo a rivalidade, a emoção, o coração no bico da chuteira, como a gente diz, é que tudo isso faz a diferença dentro de campo. Então, meu amigo, ou o Flamengo volta a vencer e não perde mais daqui para frente e fica torcendo contra o Atlético Mineiro, ou o título do Campeonato Brasileiro vai ficar com folga com o time do Atlético, que vem conseguindo pontuar e muito bem na competição, né, Júnior? Moraes, eu concordo plenamente contigo. É uma questão óbvia. O Atlético Mineiro tem uma vantagem enorme.
O Flamengo tem 2 jogos ainda em atraso, 2 jogos por fazer, mas a situação de momento é de vantagem ampla para a equipe do técnico Cuca. O Atlético Mineiro, que é bom a gente ressaltar aqui, faz uma bela campanha, não oscilou nesse campeonato, até o momento ele não oscilou, vem sendo consistente e por isso tem essa grande diferença, até porque o Flamengo vencendo os 2 jogos, é bom lembrar que no final de semana, próximo sábado, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, teremos um confronto entre o Flamengo e o Atlético Mineiro no Maracanã. Se o Atlético vencer, aí de uma vez por todas, sacramenta praticamente a conquista do Campeonato Brasileiro nesse ano de 2021. O Flamengo tem que vencer a partida e vencer os 2 jogos em atraso e mesmo assim ficaria com a diferença de 4 pontos. Ou seja, vai ter que torcer para o Atlético também tropeçar na sequência do campeonato. Para você aí no Rio de Janeiro, Antônio Manuel Góes, como você viu essa rodada, além, é claro, do Flamengo, do Atlético, Fortaleza, Palmeiras, enfim, a briga lá embaixo, né? O Grêmio que perdeu nessa última segunda-feira, melhor dizendo, perdeu para o Atlético Goianiense por 2-0, o Palmeiras vencendo o Sport por 2-1 de virada. Como é que você analisa, melhor dizendo, essa última rodada do Campeonato Brasileiro? Fluminense 3, Flamengo 1, Atlético Mineiro 2, Cuiabá 1, Fortaleza 3, Atlético Paranaense 0, Internacional 2, Corinthians 2, Palmeiras 2, Sport Recife 1, Bragantino 1, São Paulo 0. Depois desses destaques da 28ª rodada do Brasileirão Série A, por conta da confortável vantagem do líder em relação aos 3 subsequentes adversários e da regularidade de seu desempenho, arrisco que, se vencer 6 jogos dos 11 que lhe faltam, inclusive o Flamengo, próximo sábado, dia 30, o Atlético Mineiro terá carimbado o título da temporada, 50 anos depois de sua única conquista na competição, por sinal a primeira da modalidade, ao derrotar o Botafogo no Maracanã por 1-0. Gol de Dario, o Dadá Maravilha, de cabeça lá do 3º andar. Por sinal, eu estava no Maraca. Até então, em nível nacional, só havia a Taça Brasil de Clubes e o Brasileiro de Seleções Estaduais. Flamengo com 3 jogos a menos. Palmeiras, Fortaleza, Internacional, Bragantino e Corinthians. 6 clubes na disputa de 3 vagas para acesso direto à Libertadores de 2022. Concretamente, não vejo outro cenário, embora o torcedor tenha direito de sonhar até a última volta do ponteiro. Para valer mesmo, tudo indica que as emoções mais fortes deverão ficar até a última rodada, por conta do Z4 na luta contra o rebaixamento. Juventude, Santos, Sport e Grêmio alternarão horripilantes calafrios para fugir à degola. Quem sobreviver, verá. É verdade, Antônio Manuel Góes. A sua análise foi também para lá de coerente, assim como o próprio Moraes ressaltou. A vantagem do Atlético é nítida. Você já considera, inclusive, o Atlético como campeão. Eu ainda prefiro ser mais precavido, porque a vantagem, apesar, é lógico, qualquer um vai dizer que o Atlético está com a mão na taça. E está mesmo, não tem como você negar isso. Os números mostram. Agora, é claro que a gente já viu também em outras situações, não tão raras assim, não só no Brasil, aí no Brasileirão, como em outros países, vantagens grandes irem por água abaixo, né? Devido ao time, estava na ponta ali, ter uma queda de rendimento inesperada às vezes, mas, sem dúvida alguma, o Atlético tem uma grande vantagem, né? E lá embaixo, o Grêmio, muitos dizem que o Grêmio ainda falta muito jogo, o Grêmio tem jogos ali em atraso também, mas o time não está rendendo e a diferença daqui a pouco começa a aumentar
para os primeiros que estão ali fora do Z4. A situação é de fato para lá de preocupante para o time agora, né, sob o comando do Mancini. Mas o segundo assunto que eu abordo com vocês é sobre essa situação do Ole Gunnar Solskjaer, o técnico norueguês da equipe do Manchester United, que apesar de ter vencido aí na Champions, vem mal na Premier League, 2 derrotas consecutivas para o Leicester e também é uma goleada para o Liverpool. Começa contigo, Moraes, aí no Rio, como você analisa essa situação e o Bruno Conte surgindo como um nome forte para substituir o atual técnico do Manchester United, hein, Moraes? Júnior, com uma frequência maior nessa rotatividade com relação ao cargo de treinador de futebol, aqui no Brasil, essa rotatividade, o cara fica 4, 5 jogos e é dispensado porque a diretoria não investe corretamente no clube, na contratação de jogadores e passa a cobrar resultados. Está acontecendo no mundo todo isso e não é diferente. Na Inglaterra, a gente está vendo a situação do Manchester United, com o seu treinador ameaçado. Enfim, quando fala em contratar, por exemplo, o Conte para dirigir o time, a primeira coisa que ele está falando é em reforços. Ele quer jogadores para conseguir realizar um bom trabalho à frente do clube. E não pode ser diferente, e tem que ser assim. O problema é que tem treinador que não consegue ficar desempregado. Ele é demitido de um clube e já fica louco, e qualquer convite ele já vai embora trabalhar naquele outro clube. Diferente aí, por exemplo, na Inglaterra, esse pedido do técnico que pode substituir ao atual treinador no Manchester United. Então a gente está vendo que ele pelo menos está sendo coerente. Assumo, se tiver o convite tudo bem, mas ele já começa a fazer exigências, quer renovação dentro do clube e quer contratações para que o time fique forte e possa brigar nessa segunda etapa da competição, da Champions League, que ele possa brigar pelo título, reagir dentro da competição. Do jeito que está, sem contratar, ele não vai. E sem contratar, o clube também não vai chegar a lugar nenhum. Então tem que ser isso, o treinador tem que ser assim. Primeiro fazer exigência e depois aceitar ou não aceitar o cargo de treinador de futebol. Tem que ser assim no mundo todo, viu, Júnior? Moraes, na Europa, se dizia muito por aqui que, inclusive isso era propagado em todo o mundo, que na Europa você não via um técnico ser demitido após resultados ruins, né? Que o treinador tinha uma sequência. De fato, isso ainda existe. Não é tão comum você ver um técnico ser demitido como no Brasil, por exemplo, como a gente já teve casos aí. O Lazzaroni do Botafogo, após 6 jogos, isso mesmo, foi demitido, né? E já tivemos outros treinadores com 2 meses, 1 mês e meio, 3 meses no máximo de trabalho, ser demitido, né? Ou seja, não tem tempo para trabalhar. A cobrança é muito forte dos torcedores, dos adeptos, dos próprios dirigentes. Agora, aqui na Europa, a verdade é que a gente tem visto, até com uma certa regularidade, alguns casos, né, em alguns clubes, que a direção perde a paciência com a falta de resultados. E o Ole Gunnar Solskjaer está, de fato, ameaçado, né? Pode ocorrer qualquer hora a sua demissão, existe essa possibilidade. O Zidane, depois eu vou até falar um pouco mais sobre o Zidane, né? Que era um dos nomes apontados, já disse que não quer. Vou falar mais um pouco sobre essa questão do Zidane, o ex-técnico do Real Madrid. E um grande nome realmente cotado é o Antônio Conte, campeão recentemente na Série A com a equipe da Inter de Milão, mas que já adiantou que só vai voltar se tiver realmente
um elenco, né, se tiver mais investimentos, em um elenco que ele possa brigar de fato para conquistar a Champions, que é o título que falta para ele, que ele colocou como ponto crucial. Para você aí no Rio, Antônio Manuel Góes, como você enxerga essa situação vivida pelo Manchester United, maus resultados na Premier League e o técnico ameaçado? A fulgurante passagem como futebolista, atacante e artilheiro do Manchester United entre 1996 e 2007 não garante ao norueguês Ole Gunnar Solskjaer seguir à frente dos Diabos Vermelhos como treinador, função que assumiu em 2018 em lugar do demitido José Mourinho. O desempenho até agora, com 74 vitórias, 30 empates e 29 derrotas, seria aceitável em outro clube de menor proeminência na Inglaterra e na Europa, sem histórico de conquistas e expectativa de permanência no topo das competições nacionais e internacionais. Resgatar Cristiano Ronaldo e contar no elenco com De Gea, Pogba, Rashford, Bruno Fernandes, Varane, Lingard, Cavani, Bissaka, Greenwood e outros astros de primeira grandeza impõe ao United uma desenvoltura técnica muito acima da dos 3 últimos jogos. Venceu West Ham e Newcastle, empatou com Everton e foi seguidamente goleado em casa, como time pequeno, por Leicester 4-2 e Liverpool, cujos 5-0 ficaram de bom tamanho diante da pífia atuação de seu elenco. Os rumores das últimas horas a darem conta de suposto interesse do Manchester United pelo italiano Antonio Conte sugerem que o norueguês Solskjaer, 113 jogos depois, pode estar com as horas contadas, Antônio Júnior. Antônio Manuel Góes, o United vem realmente com jogos ruins na Premier League. Você vê, né? Contratou o Cristiano Ronaldo, que é engraçado isso, ele vem fazendo jogos importantes, inclusive na Champions, fazendo gols importantes na sua carreira, superando, batendo recordes atrás de recordes, vem realmente mostrando o seu futebol, mas nem sempre um jogador, por mais talentoso e de uma importância do Cristiano Ronaldo, consegue mudar uma situação ruim do clube. Né? O clube vem realmente na Premier League com 2 derrotas, você citou bem, para o Leicester por 4-2 e essa goleada para o Liverpool por 5-0. O técnico, o Ole Gunnar Solskjaer, tinha sido ameaçado tempos atrás de perder o cargo, e agora, mais uma vez, e pelo que se diz aqui na Europa, especialmente na Inglaterra, dessa vez a chance dele ser demitido pode ocorrer a qualquer momento, ela é grande, o Antônio Conte surgindo como um grande nome. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, e Jorge Moraes, em Maceió, aqui no bate-papo do PB Desporto. Nas últimas do PB Desporto, falando inicialmente do Zinedine Zidane. Eu citei agora há pouco, durante o bate-papo com Jorge Moraes e Antônio Manuel Góes, que o Zidane, o ex-técnico do Real Madrid, era um dos nomes cotados para uma possível substituição, né, caso ele seja realmente demitido do Manchester United, do Ole Gunnar Solskjaer. Mas o Zidane afirmou nessa última segunda-feira, dia 25 de outubro, que não pretende retornar ainda ao futebol. Ele quer ficar um tempo ainda ausente, né? Aí vai pensar com mais calma, estudar novas propostas, para aí sim retornar ao futebol. É bom lembrar que o Zidane deixou o comando técnico do Real Madrid no último ano, em 2020. Agora o Bruno Conte, o italiano Bruno Conte, campeão da Série A, recentemente com a equipe da Inter de Milão,
Ele está sem clube, né, há algum tempo, deixou a Inter, como eu disse, e questionado sobre um possível convite do Manchester United, ele disse que só assumiria, né, com esse condicional se o Manchester United investir mais e lhe entregar uma equipe que possa de fato brigar pela conquista da Champions League. É um título que ele não tem na sua carreira e ele colocou esse ponto como um ponto-chave para caso o Solskjaer seja demitido do Manchester United e ele convidado a assumir a equipe inglesa. Já o Maurício Pochettino, o técnico do Paris Saint-Germain, afirmou, né, no último semana, ele deu uma declaração que deixou, foi um certo tom de brincadeira, mas a imprensa colocando aqui na Europa que, na verdade, os jogadores ficaram um pouco chateados, no caso o Mbappé e o Neymar, depois que o Maurício Pochettino afirmou que, na opinião dele, o Messi merece ganhar o prêmio de melhor jogador do ano agora, de 2021. Né? Aí o Neymar e o Mbappé perguntaram, e nós? Né? Cada um perguntando, e eu? E aí, como é que fica? E o Maurício Pochettino, na entrevista que concedeu à imprensa, disse até rindo, né, tentando amenizar a situação, tá tudo bem, foi uma afirmação que ele mantém a afirmação, que o Messi merece ganhar o título de melhor jogador do ano, mas colocou também o Cristiano Ronaldo entre os primeiros colocados. E teremos, nesse meio de semana, começando nesta terça-feira, dia 26 de outubro, jogos da Taça de Portugal. Teremos os seguintes confrontos nessa rodada de fase de grupos da Liga de Portugal. Né? A equipe do Sport jogando com o Famalicão e o Santa Clara recebendo o Porto. Na quarta-feira, dia 27, o Vitória de Guimarães vai receber o Benfica e na quinta-feira o Braga recebe o Paços de Ferreira. Pela Copa do Brasil, teremos nessa quarta-feira os jogos de volta, os jogos de segunda mão, como se diz aqui na Europa, envolvendo Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã, no Rio de Janeiro, e o Fortaleza recebendo a equipe do Atlético Mineiro. O nosso Antero Arcanjo está mostrando para vocês aí os confrontos dos jogos, e vale lembrar que na primeira mão, nos jogos de ida, o Flamengo empatando na Arena da Baixada com o Atlético Paranaense em 2-2, e o Atlético com a mão na grande final, a mão na vaga da final, vencendo o Fortaleza, goleando 4-0, ou seja, o Atlético numa situação para lá de excelente, e o jogo do Flamengo com o Atlético Paranaense totalmente em aberto, né? Um empate, teremos penalidades máximas e, claro, a equipe que vencer se garantirá na grande final da competição. E no final dessa edição do PB Desporto, é lógico, iremos aqui parabenizar primeiro o meu amigo de longa data, meu chefe, o chefinho, lá no timaço da Rádio Gazeta, de 96 a final de 98, foram quase 3 anos que eu tive o prazer de trabalhar enquanto repórter no timaço da Gazeta, sob o comando do Valmari Vilela, o nosso Valmari. Tive o prazer de conversar com ele ontem, liguei aqui de Portugal para cumprimentar o amigo e ressalto, né, e falo mais uma vez aqui, desejo mais uma vez um feliz aniversário para o grande Valmari Vilela, né, da Rádio Gazeta, uma grande pessoa acima de tudo, um profissional de mão cheia, uma pessoa nota 1 milhão. E é claro, o meu pai, Antônio Manuel Góes, começa terça-feira, 26 de outubro, completando também aniversário, né? Parabéns para Antônio Manuel Góes, né? Um profissional também de mão cheia, uma pessoa nota 10. Meu pai, né? Eu tenho orgulho aqui de também dividir, né, esse espaço aqui no nosso canal, o PB Desporto. Mas tem uma mensagem também do nosso colega para você.
Hein, Antônio Manuel Góes? O nosso colega aqui também vai deixar a mensagem dele. E aí, Moraes? Olá, Antônio Júnior, eu estou voltando aqui apenas para mandar um forte abraço para esse cara espetacular chamado Antônio Manuel. Ele que está aniversariando hoje, no dia do nosso PB Desporto, e que a gente fica assim muito feliz de ser companheiro dele nesse programa e de tantos anos, no rádio e na televisão também aqui em Alagoas. Antônio Manuel, para você aí no Rio de Janeiro, um forte abraço, saúde e paz, irmão. É isso aí, Moraes. Nosso Jorge Moraes, companheiro aqui do Timaço também, prestando essa homenagem para você, Antônio Manuel Góes, no dia do seu aniversário, 26 de outubro. O nosso Antero aí disponibilizando essa homenagem também, né, de parabenizando o nosso grande Antero Arcanjo. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vá também no PB Desporto no Instagram, sempre com informações do mundo do futebol, aqui em Portugal, no Brasil e pelo mundo. A todos um abraço e até a próxima.